Evangelho do dia. Evangelho de São Lucas 24, 35, 48. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vem até a cada um de nós neste exato momento e fala: "A paz esteja convosco." E eu pergunto a você: por que você está sem paz? O que falta para você ter paz? A paz que vem do nosso Senhor. Por que estás assustado? Estás assustada? Estás com medo? Qual é o medo que você tem? Quais os medos que atingem o seu dia a dia, atingem o seu ser? O que assusta você? Por que estáis preocupados, com dúvidas no coração? Muitas vezes em nossas vidas deixamos fantasmas. Fantasma do medo, fantasma da incerteza, fantasma da dúvida, nos assustar e colocar muitas coisas negativas em nossas vidas. O que te assusta? Por que tendes medo? O Senhor pergunta a cada um de nós: por que estáis preocupado, com dúvidas no coração? O medo nos bloqueia, nos assusta, coloca dúvidas em nosso ser e nosso coração, nos impede de avançarmos para águas mais profundas, de ir além, de querer mais, de buscar mais. O medo coloca uma barreira na nossa frente para tantas coisas que poderíamos, com certeza, viver de forma mais harmoniosa, de forma melhor. A própria vida em si. Cristo sofreu, passou tudo o que passou, quando foi açoitado, quando foi acusado de ser mentiroso, quando recebeu a coroa de espinhos, quando foi chicoteado, quando carregou a cruz, quando foi crucificado, enfim, todo momento do Calvário. Jesus sofreu tudo isso, passou o que passou por cada um de nós. E simplesmente, só porque ele pregava o amor, porque ele dizia umas verdades também quando eram necessárias dizer. E não somente no Calvário Jesus foi açoitado, foi acusado, mas também durante toda praticamente a sua vida aí foi muito questionado por tantas pessoas. Mesmo o milagre ali acontecendo, muitas pessoas o taxaram de mentiroso, foi comparado, ou posso dizer que foi rebaixado ao estar ao lado de um bandido. A quem vocês querem que eu solte? Jesus Nazareno ou Barrabás? Soltem a Barrabás. Jesus foi rebaixado ali, mais ainda, por ser comparado pior do que um bandido praticamente, só porque ele amava, só porque ele fazia por amor. E hoje é assim. Muitas vezes, quando passamos por uma dificuldade, por um problema, quando passamos pelo sofrimento, começamos a questionar:
por que Deus fez isso comigo? Começamos a culpar a Deus nas coisas externas e nunca percebemos que muitas vezes os problemas, os medos, as preocupações, o fato de estar assustado, a dificuldade, o sofrimento, nós mesmos que causamos a cada um de nós. E às vezes, mesmo sabendo que nós causamos tal sofrimento ou tais sofrimentos a nós mesmos, colocamos a culpa nos outros. Colocamos a culpa nas coisas que o mundo traz a cada um de nós. Colocamos a culpa em Deus. Por que permitisse Deus que isso acontecesse? Não és Deus, por que deixasse que isso acontecesse? Muitas vezes eu creio que Deus até permite que algumas situações em nossas vidas aconteçam sim para o nosso elevo espiritual, para que possamos vencer as provações, para que possamos vencer as dificuldades, crescer com cada uma delas e não cair, e não ficar prostrado, e não ser crucificado ou se sentir prejudicado e parar por ali, não se reerguer, não se levantar, não vencer. Veja que Jesus passou todo o sofrimento, todo o calvário, por cada um de nós, mas Ele venceu. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o calvário, Jesus venceu os problemas, Jesus venceu as dificuldades, Jesus venceu todo o sofrimento. É necessário que passamos sim por situações complicadas para que possamos vencer o nosso calvário. Precisamos passar por problemas, por sofrimentos para reerguer, continuar a caminhada. O que impede a cada um de nós de parar e pensar, poxa, isso aqui eu mesmo causei. Eu vou arrumar, vou recomeçar, vou reerguer, vou ressuscitar. Estamos aí vivendo um momento muito bonito, da oitava da Páscoa, todo esse momento litúrgico maravilhoso, onde vem falar de restauração, de renovação, de ressurgimento, de vida. E o que estamos fazendo com a nossa vida? O que estamos fazendo no nosso dia a dia? Jesus, ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E disse, está escrito assim, Cristo sofrerá e vai ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Ou seja, a salvação já é para cada um de nós. Mas muitas vezes a gente parece que não enxerga isso. Parece que não abrimos a nossa inteligência para entender o que de fato está escrito nas Escrituras, porque Cristo fala com cada um de nós através das Escrituras. Ele vem querer abrir a nossa inteligência também e entrar em nosso coração e ali fazer morada. Mas nós, muitas vezes, não estamos abertos à conversão, não estamos abertos ao perdão, a renunciar aos pecados e anunciar Jesus, a fazer uma mudança, de fato ter essa transformação que é tão necessária nesse período. E às vezes esperamos chegar esse momento ou tais momentos específicos na liturgia para fazer alguma atitude, tomar alguma atitude de mudança. Vamos viver uma Páscoa sempre. Vamos viver uma constante e desejosa, se assim posso falar, mudança de vida. Vamos começar dentro de cada um de nós. Vamos parar de culpar os outros. Vamos parar de colocar os outros como o nosso problema. Sabe de uma coisa? Perdemos tempo demais preocupados com o que o outro está pensando, com o que o outro está achando, com o que o outro está falando, com o que o outro pode querer fazer. Vamos viver a nossa vida. Deixe o outro. Viva a sua vida. Viva o seu calvário, sim. Viva o seu sofrimento. Passe em frente, porque eu tenho certeza que tanto eu como você iremos vencer no final. Não perca sua fé, não perca sua esperança, acredite sempre. Este evangelho de hoje traz essa mensagem tão linda e de uma frase tão bela que Jesus sempre dizia e diz a cada um de nós. Jesus, ele cura, ele quer curar você, ele quer transformar você, mas para isso tudo precisamos, mesmo no Calvário, passar por tudo para ouvir do Senhor: a paz esteja convosco. Somos humanos, somos frágeis, pecadores, iremos cair tantas e tantas vezes, mas jamais podemos continuar no mesmo pecado, vivendo as mesmas coisas, os mesmos erros e não buscar uma verdadeira conversão em nossas vidas e de fato ter uma vida mais leve, uma vida mais abundante na presença desse Cristo ressuscitado.
A paz esteja contigo. E assim eu desejo a você que a paz esteja convosco.